Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciano Santa Clara e hoje a gente vai trabalhar um mapa mental muito interessante chamado blindagem emocional, à luz da palavra de Deus, tá? Então a gente vai buscar na Bíblia, as passagens bíblicas, o que é que a gente pode encontrar de respostas para construir essa blindagem emocional. Então vem comigo aqui. Esse aqui é o nosso mapa mental da blindagem emocional. Por que a gente precisa da blindagem emocional? Então, eu separei aqui alguns pontos, são 7 pontos, e a gente vai abrir cada um, vai estudar a fundo sobre esse assunto, segundo a palavra de Deus. Primeiro ponto, ficar calmo no meio do caos. É no caos que se conhece a fortaleza emocional de uma pessoa. Quando tudo parece estar perdido, quando aquela confusão mental vem na sua cabeça, dá vontade de jogar tudo para o alto, dar soco na parede, se escabelar, é nesse momento que você tem que respirar para que durante a crise você consiga se sair da melhor maneira possível. E para isso a gente precisa da blindagem emocional. Ponto 2. Você precisa criar linhas de comando para encontrar estratégias e sair do caos. Se você não cria essas linhas de comando antecipadamente, durante o caos você não vai saber o que fazer. Então você tem que fazer um mental, planejar quais são suas ações durante um momento de crise. O ponto 3. No meio do caos, é hora de baixar a pressão. Então, quando tudo está naquela crise, naquele emaranhado de problemas que você tem que resolver, baixa a pressão. Não adianta você se desesperar, aumentar tom de voz. Nós somos humanos, eu sei que isso acontece, tá? Isso acontece comigo, mas a gente treina o cérebro para que ele, no meio do caos, ele se saia da melhor forma possível. Item 4. Quando você ensaia pane, você evita pânico. Então, os pontos estão interligados aqui. Eu venho falando desde o primeiro ponto. Faz o mental, ensaia a crise. Não cria a crise, ensaia o que é que você deve fazer, o que é que você pode fazer para se sair melhor durante o caos. No ponto 5, quando você tem alta frequência, até os mais fortes vão precisar de você. Tá? E mantém a frequência alta, mantém o pensamento elevado, pensamento positivo, o pensamento que você pode construir a solução daquele problema. Não achar que não consegue, que não pode, que já está perdido. Não, é possível. Nada é impossível para aquele que crê em Deus, ok? E no ponto 6, força emocional vale mais do que força física. E aqui são as passagens bíblicas que vão, à luz da palavra de Deus, nos ajudar a criar essa blindagem emocional. Deixa eu abrir aqui. O primeiro item aqui, ó. Amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior, o belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Filipenses 4, 8 a 9. Deixa eu abrir aqui. Aqui nós temos mais um artigo que vai te ajudar a manter o pensamento blindado. Nós acabamos de ler essa passagem. Quando ouvimos a palavra blindado, é normal remetermos em nossa memória aos carros que são blindados e protegidos de possíveis danos causados ao condutor do veículo. Carros blindados normalmente são utilizados por grandes autoridades e pessoas influentes.
Cerca de 90% das blindagens automotivas vendidas no país se referem ao nível 3A, o mais comum para proteger contra armas de mão, de revólveres calibres 38 a Magnum 44. Essa é a proteção procurada para se resguardar da criminalidade urbana. Acima dela, há o nível 3, que protege diversos tipos de fuzil, além de níveis 4 e 5, feitos para evitar danos provocados por granadas e lança-foguetes, respectivamente. São mais comuns no caso de chefes de Estado. Enquanto estudava sobre isso, percebi o quanto somos desatentos e vulneráveis com os nossos pensamentos e não percebemos que eles influenciam a nossa vida. Se as pessoas têm o cuidado de blindar veículos, coisas naturais que são hoje, mas não possuem garantias de ser amanhã. Imagina os nossos pensamentos, que produzirão resultados eternos em nossa vida. Em Filipenses, vemos o filtro, a blindagem que precisamos para proteger os nossos pensamentos, blindando-os contra as tentações e insinuações que surgem diariamente. Tudo começa na mente, sejam as coisas boas ou as más, e é lá que devemos blindar, proteger, cuidar. Os nossos pensamentos nos darão vida ou nos levarão para a morte. Deles dependerão as nossas decisões, sentimentos, vontades e escolhas. Muitas pessoas investem milhões em segurança, blindando coisas naturais contra ataques naturais. E nós devemos investir na palavra de Deus, que nos blinda contra os ataques da nossa mente, que não são visíveis, mas são reais. Muitas pessoas estão limitadas em seus pensamentos de derrota, frustração, incapacidade, e isso já os acompanham por anos e anos, e para um pensamento errado sair, um pensamento certo precisa entrar e substituir o antigo. Invista em seu crescimento, leia bons livros, tenha bons amigos, congregue em uma igreja que ensina a palavra de fato, medite na palavra, confesse-a em sua vida, renove a sua alma, creia no que Deus diz a seu respeito, fale corretamente, blinde seus pensamentos contra toda incredulidade que possa surgir ou já existir em sua mente. Aprenda a filtrar seus pensamentos. Se algo surge e não é verdadeiro, rejeite. Se não for de boa fama, recuse. Se não tem louvor e não edifica, não gaste tempo meditando, mas olhe para a palavra. Nela terás suporte de níveis altos para blindar seus pensamentos. Se os homens gastam milhões investindo em sua segurança natural, quanto mais nós, seres espirituais, não investiremos em nossa segurança eterna. Seja guardião da sua mente, proteja sua alma, pois ela sempre se moldará pelos seus pensamentos. Invista em sua vida espiritual. Guarde a sua mente atentamente para o que lê, assiste, escreve, fala e faz. Pensamentos são sugestões que, se forem negativas, podem afetar toda a sua vida. Um pensamento errado pode chegar, mas se não acatarmos, não meditarmos e nem o acolhermos, certamente ele perderá a força. Mas se gastarmos um tempo pensando nele, meditando, ele ganha força e passa a se tornar verdade para nós. Se isso for verdadeiro, de boa fama e com louvor ótimo, mas se for errado, trará danos à sua vida. Para sabermos a diferença, a palavra de Deus sempre será o nosso termômetro. Nela teremos um norte que nos conduzirá. Quando percebemos, por exemplo, um pensamento contrário à palavra, não é difícil saber de onde ele veio e devemos ser rápidos em descartá-lo, para que ele não desça ao nosso coração. Muitas pessoas estão carregando pensamentos de derrota que têm os limitado em todas as áreas da sua vida.
E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Hoje em dia, para muitos, a blindagem de um carro não é um luxo, mas tem sido essencial, principalmente os que residem nas grandes cidades, devido à violência. Dirigir um carro blindado é diferente de dirigir um carro comum. Explico. O carro blindado é mais pesado, mas possui estabilidade e fornece ao condutor a segurança que ele deseja. As portas e vidros possuem revestimentos fortíssimos e exigem uma boa manutenção. Quando protegemos os nossos pensamentos, os blindamos contra os enganos que surgem para desestabilizar a nossa caminhada. Quem protege os seus pensamentos anda mais seguro, mais estável, mais equilibrado e bem mais feliz. Mas precisamos manter a nossa mente renovando-a diariamente com a palavra de Deus, meditando e orando. Lembre-se, como você imagina em sua alma, assim você é. Provérbios 23, 7b. Onde a mente vai, o homem vai atrás. Pense corretamente, fale corretamente, haja corretamente, e certamente os resultados serão excelentes. Isso é um desafio diário para cada um de nós, mas é recompensador. Deixa eu voltar aqui. Temos aqui mais um artigo, mas eu vou abrir aqui. A Bíblia diz que devemos ser controlados pelo Espírito Santo, não por nossas emoções. E aqui as passagens do meio. Romanos 6. Vamos abrir Romanos 6. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andaremos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos para o pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em teus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração
a forma de doutrina à qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim destas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos em Efésios 5, 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os tolos, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. 1 Pedro 5, 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Próximo item. Deus nos deu o dom de outros crentes que podem compartilhar nossos fardos e cujos fardos compartilhamos. Romanos 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem dissimulação.
Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente aperfeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartindo a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tensionem coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Gálatas 6, 1-10. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porque que cada homem prove sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo, que aquele que está sendo instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. 2 Coríntios 1, 3-5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Hebreus 3, 13. Todavia,
exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Próximo item. Somos transformados pela renovação de nossas mentes e pelo poder do Espírito Santo. Vamos abrir aqui. Romanos 12, 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não serem conformados com este mundo, mas serem conformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que produz em nós o autocontrole. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai ler e meditar este artigo, este item e este último item, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, para vocês poderem aproveitar cada passagem meditando profundamente. Então, agradeço a sua presença aqui comigo. Até agora, a gente vai continuar dissecando esse assunto da blindagem emocional, dividindo esse vídeo em duas partes. Essa foi a primeira parte, e no próximo a gente conclui, tá bom? Fica com a gente, compartilha, se inscreve aqui no canal, que a gente vai evoluir, vai crescer mais e saber sobre a blindagem emocional que Deus pede para a gente ter. Forte abraço.